Fala, gente. Hoje nós vamos falar sobre a colonização do Brasil. Na verdade, nós vamos iniciar falando sobre a estrutura administrativa que foi montada pelos portugueses aqui na América. Mas antes de pensar efetivamente sobre essa estrutura administrativa montada aqui pelos portugueses, é fundamental que você entenda que a colonização do continente americano tem a ver com uma dinâmica, com um projeto de integração nos seus aspectos políticos, econômicos, sociais, que estavam sendo desenvolvidos na Europa durante esse contexto histórico que a gente vai chamar de Idade Moderna. Tudo bem? E aí, para a gente falar sobre a colonização propriamente dita, do que hoje conhecemos como Brasil, é fundamental que a gente resgate algumas informações que nós já havíamos estudado. Como, por exemplo, as motivações, ou pelo menos as principais motivações que levaram os portugueses, mais precisamente o seu rei, Dom João III, a decidir-se pela colonização efetiva do Brasil. Eu vou destacar dois pontos que eu julgo fundamentais, mas não são os únicos, tá? O primeiro deles foi a necessidade da defesa do território. Como eu já havia dito para vocês, desde 1504 a gente tinha ali a atividade dos corsários, piratas franceses que, de certa forma, tentavam manter relações amistosas com populações indígenas, como, por exemplo, os tupinambás. E esses caras, esses corsários, esses piratas franceses, eles tinham a mesma ambição daqueles portugueses que aqui estavam. Qual era? A exploração do pau-brasil. Então, a partir do momento em que essa relação de franceses junto a algumas populações indígenas se intensificava, aumentava-se o risco de Portugal perder esse território da América Portuguesa, ou seja, esse território do Brasil para os franceses. Então, isso fez com que o rei de Portugal se decidisse pela colonização. Outro aspecto que é fundamental para a gente entender o processo colonizador do Brasil é a gente levar em consideração que a lucratividade que os portugueses alcançavam no comércio com as Índias, com o Oriente, estava em processo de declínio. Por quê? Porque outros países da Europa passaram a também desenvolver atividades econômicas diretas com aquela região. Então, esses dois pontos são dois pontos fundamentais. A necessidade de defesa do território e a necessidade de uma nova fonte de lucros, visto que o comércio com as Índias estava num processo ali de declínio, de decadência. Quando a gente fala de colonização, a gente necessariamente deve levar em consideração que antes da colonização propriamente dita, a gente havia estudado as chamadas expedições de reconhecimento da costa brasileira, as expedições guarda-costa, as expedições guarda-costeiras, mas elas não foram suficientes para inibir, de certa forma, a ambição de outros povos que desejavam, tal qual os portugueses, dominarem esta região que a gente chama de Brasil. E existia um atrito tão intenso com os franceses. Na época, a França era comandada pelo rei Francisco I, e esse rei ele deixou claro para o Dom João, que era o rei de Portugal, que ele estava disposto a financiar a atividade de seus corsários, né, a atividade dos corsários franceses, para estabelecerem as relações de domínio sobre o Brasil. Existe uma passagem, inclusive, uma troca de mensagens entre esses dois reis, que o próprio rei francês, chamado Francisco I, exigiu do Dom João III que ele apresentasse um certificado, uma espécie de testamento do Adão e de Eva, que constatasse que este novo mundo, essas novas terras, haviam sido deixadas por Adão e Eva para portugueses e espanhóis. Então a gente tem uma relação bastante conturbada, né? E por volta de 1529, 1530, o Dom João III, que é o rei de Portugal, ele acaba por se decidir efetivamente pela colonização. E aí a gente vai assistir a um processo que é o processo da expedição colonizadora. Essa expedição colonizadora, ela será uma espécie de fase de transição entre o período pré-colonial e o período colonial. Essa expedição ela vai ser liderada por um cara que tinha à época 30 anos, um cara que cresceu na corte portuguesa ao lado do Dom João III. Esse camarada foi o Martim Afonso de Souza. Esse cara, ele saiu com cerca de 400 pessoas de Portugal no dia 3 de dezembro de 1530 e veio para o Brasil. Né? Esse Martim Afonso de Souza, então, ele recebeu do rei de Portugal, de seu amigo Dom João III, a incumbência, ou seja, a responsabilidade de colonizar, de povoar o território brasileiro. Por isso que é fundamental que a gente leve em consideração esse período inicial, né, da nossa colonização, de 1530 a 1533, quando efetivamente a gente vai ter ali as ações do Martim Afonso de Souza, um personagem bastante interessante, bastante curioso para a própria história portuguesa e para a própria história brasileira. Ele não vai permanecer por muito tempo aqui, tá? Ali por volta de 1533 ele vai voltar para Portugal, vai passar em Lisboa, mas depois ele vai promover novas expedições, novas atividades
na região do Oriente. Há quem diga, inclusive, que em suas memórias ele pouco falou sobre o Brasil e escrevia, de certa forma, cobrando aos reis portugueses, especialmente a Catarina, dizendo que ele havia permanecido no Brasil por 3 anos, havia, de certa forma, promovido muitos trabalhos, muitas fomes e muitas tormentas, né? São expressões usadas por ele, né, para demonstrar a necessidade de que a Catarina reconhecesse, né, que os reis de Portugal reconhecessem ali a sua importância histórica e, consequentemente, lhe dessem compensações financeiras efetivas. Então é um cara bastante curioso e eu vou citar basicamente as principais ações neste momento de 1531, na verdade, a 1533. Porque ele sai lá de Portugal no dia 3 de dezembro de 1530, mas efetivamente a expedição colonizadora promovida por ele vai atuar a partir de 1531. Quais foram as principais ações, as principais medidas adotadas pelo Martim Afonso de Sousa, né? Ou qual era o objetivo dessa expedição colonizadora comandada por ele? Primeiro, explorar o litoral até o Rio da Prata, isso ele vai fazer, né? Então a gente vai ter um processo de exploração de todo o território, de todo o litoral brasileiro se estendendo ali ao Rio da Prata, porque já havia boatos de que naquela região havia um reino muito poderoso, muito rico, e se a gente for parar para pensar um pouco, a gente vai chegar no poderoso reino, né? Se a gente entrasse um pouco mais por aquela região, a gente talvez conseguisse chegar no entorno, né, do chamado Império Inca. Então havia boatos de que era necessário você se apossar daquela região do Rio da Prata, porque ali havia também investidas de povos estrangeiros, dentre os quais, né, sempre o mais importante neste período, eram os franceses. Tá? Um outro ponto, né, dessa missão colonizadora, dessa expedição colonizadora, é atacar os estrangeiros, ou seja, proteger esse litoral brasileiro para evitar que esses estrangeiros, a exemplo dos franceses, dominassem o Brasil. Outra questão importante era que ele ficou responsável por fazer o povoamento deste território da América Portuguesa, e aí ele vai promovendo, né, o desenvolvimento do povoamento, né, ou seja, a criação de vilas. A primeira vila a ser fundada, como todo mundo deve se lembrar, ela foi fundada em 1532, é a chamada Vila de São Vicente. E logo na sequência, ali por volta de 1533, inclusive, a gente vai ter a criação do primeiro engenho que vai ser instalado aqui no Brasil, chamado Engenho dos Erasmos, né? E isso é importante por quê? Porque já demonstra ali uma característica dessa expedição colonizadora, né? Esse cara, chamado Martim Afonso de Sousa, ele vai trazer plantas, ele vai trazer sementes, vai trazer ferramentas agrícolas, e dentre essas plantas trazidas por ele, né, a gente vai ter a cana-de-açúcar. E aí o primeiro engenho a ser estruturado, a ser montado aqui no Brasil, vai ser esse Engenho dos Erasmos, tá? É importante dizer que ao longo do período colonial aí, ou pelo menos desse processo inicial de nossa colonização, a gente vai ter entre 400 a 1610 engenhos sendo ali instaurados, enfim, sendo colocados em funcionamento no Brasil. Tudo bem? Então esses são os aspectos gerais sobre a expedição colonizadora do Martim Afonso de Sousa. Mas era preciso muito mais, né? Era preciso você estruturar de forma mais efetiva essa colonização. E é daí que a gente tem uma estrutura administrativa sendo montada aqui. Que estrutura administrativa é essa? As chamadas capitanias hereditárias.